Podcast Tendências 2020. Nesse mercado que se reinventa o tempo todo, as novidades não param e é por isso que as tendências também não param de surgir. Então a questão é, o que promete ser tendência no artesanato em 2020? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira. E eu sou Beth Monta. E o tema do nosso bate-papo é Tendências de Artesanato para 2020. Nós somos a equipe de conteúdo do canal Craft e nada mais justo do que compartilhar os resultados da nossa experiência, das nossas pesquisas, dos bastidores das nossas entrevistas com você, que nos acompanha e que permite que a gente construa essa relação de confiança para valorizar e engrandecer o artesanato brasileiro. Seja muito bem-vinda, Beth Monta! Seja muito bem-vinda, Faiga Silveira! Bom, gente, para começar, eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse podcast, porque se você já vem ouvindo o Podcraft, você vai notar que hoje ele tá diferente, né? Nós somos entrevistadas e entrevistadoras, né? Então, como que vai ser, Beth? Vamos contar para ele. A ideia de nós fazermos esse episódio diferente veio da ideia, né, de uma reunião de pauta, da gente falar sobre tendências de 2020. E aí, já que a gente conversa, quando a gente vai bater uma pauta de um tema, de alguma matéria, existe um diálogo entre nós. Então, o que você acha, o que está acontecendo, quem que vai fazer pesquisa, e depois a gente a gente recolhe essas informações e vem e volta para a redação, seja lá de onde for, para colocar essas informações na mesa e decidir como que elas entram para determinada matéria. E quando nós chegamos com essas informações, mas por que não convidar a nossa leitora, desculpe o serviço, a nossa ouvinte, para compartilhar com a gente esse momento do que seria uma reunião de pauta, como que surgem as ideias, como que surgem as nossas conversas, como que elas acontecem, e dessa forma a gente incluir você nesse nosso bate-papo, que na realidade nós conversamos com você e para você. Então, nada mais justo do que você estar conosco nessa nossa conversa. É isso aí, a ideia é que vocês participem dessa reunião com a gente, né? A princípio como uma mosquinha e no decorrer dela a gente vai descobrir como que essa participação ela cresce, como que a gente pode trocar cada vez mais nesse espaço, né? Beth, eu acho justo que a gente comece falando sobre a nossa história com o artesanato, né? A experiência que permitiu a gente chegar até o canal Craft, fazer o que a gente faz hoje. Então, se você puder começar... Bom, a minha história já está virando quase que mais ou menos um enredo para o Jurassic Park, né? Porque a hora que a gente coloca... 2020 para mim é um ano emblemático também. Não só como tendência, mas registra os meus 30 anos de carreira dentro do artesanato, né? Maturidade, tempo pra caramba, né? Eu comecei na maternidade, gente, vamos deixar isso claro, mas assim, eu era uma menina, mesmo quando eu entrei para trabalhar meio que, não foi por vocação não, foi meio que aconteceu, foi acontecendo, Zeca Pagodinho cantando Deixa a Vida Me Levar e eu fui embora, mas enfim, eu caí de paraquedas dentro de uma redação, da Manequim, na Editora Abril, na época. E por que eu caí lá e deu certo? Porque eu tive aulas de artesanato lá no colégio, onde eu aprendi a bordar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer bonecas. Isso tinha tanto que voltar, né? Tinha. A gente fala assim, tudo bem, era uma educação voltada para meninas, né? Não, pelo amor de Deus, não era só meninas não, os meninos também faziam as aulas junto com a gente. Tá? Era bem compartilhado. E eu tive um apreço muito grande por uma das minhas professoras, a irmã Lázara, que, assim, as coincidências da irmã Lázara, me arrepia de falar dela. Mas, irmã, enfim, você estudou em colégio católico? Colégio católico. A irmã Lázara, ela nasceu dia 19 de março. Dia do artesão! Dia do artesão, dia de São José, e ela era devota de São José, e assim, então toda essa questão de eu ser devota de São José, de eu gostar dessa história do Dia do Artesanato, é literalmente ligado a ela, né? É bem direcionada. Ela era um ser de luz, ela já está lá no plano lá do outro lado, mas assim, ela é um ser de luz que apareceu na nossa vida. E eu acho que ela meio que me colocou mesmo nesse caminho, sabe, de entender, de gostar. Então, por exemplo, quando eu cheguei na redação, eu sabia o que era um pirógrafo,
eu sabia como que era trabalhar uma cortiça, eu entendi o que era um vitral, o que era um bordado ponto cruz. Para mim era um termo familiar, eu havia aprendido a lidar com isso. E também em casa, eu tive vó costureira, bisavó bordadeira, Quer dizer, já chega com um olhar que conhece algumas coisas, mas também com a criatividade aguçada, aberta para receber. E eu sempre fui muito curiosa, né? No geral, eu sou até hoje, graças a Deus. Então, assim, tudo me desafiar, como que faz tal coisa? Vamos lá, vamos descobrir. Melhor pauteira do canal Craft. Então, vamos descobrir, vamos ver como que é, como que funciona. E a minha formação, apesar de trabalhar com jornalismo, é publicidade. Ciências sociais e publicidade. E a publicidade me ensinou uma coisa básica: nunca tenha medo de perguntar, nunca tenha medo de criar. Por mais idiota que pareça, pode se tornar uma grande ideia, pode se tornar um grande feito. E aí, com essa cara de pau que Deus me deu, eu fui levando, foi indo. E aí, outras oportunidades, saí Na época, ainda enquanto eu estava mesmo trabalhando para Abril, eu fui trabalhar na Gato Preto, tintas, o que já me deu uma visão de tintas, de mercado de artesanato, dentro do marketing de uma empresa, do porte da Gato Preto. Depois eu fui para Canetas Bic, que também era o lápis de cor, então eu já entrava na parte mais lúdica, com criança, com um outro universo. Então essa visão de mercado, não só do fazer, mas também do vender, né, me dava um pouco de entendimento de como que era ponto de venda, como que funcionava. E ainda que isso não tivesse claro para você, você estava super envolvida com a artesanato. Então, eu estava lá, né, vivendo e passando por... Aí fui Nova Cultural, online, onde a gente se conheceu, e depois Empório de Ideias, depois Minuano, então são 30 anos passando por várias editoras, fazendo revista impressa, basicamente, ensinando o artesão a fazer artesanato. Né? Então eu acho que eu não consigo, eu acho que a única revista de técnica que eu nunca foi aquela bendita Oitinho, que fala Oitinho, eu sempre fico olhando com uma cara, o que é isso daí, porque eu não sei direito, mas assim, acho que é a única revista que eu nunca fiz na vida de artesanato, porque todas as outras, de biscuit a hardanja, né? Passando por todas as técnicas, então esse conhecimento enciclopédico de técnicas fez parte da minha carreira. Passado isso, a gente chegou aqui no Canal Craft, né? Quando a gente que é essa miscelânea de coisas, né? Então, mas o Canal Craft, ele vem com uma visão, porque assim, é muito legal quando você chega aos 30 anos de carreira e entende que você ainda tem muito a contribuir, que você não tá assim, eu me sinto nem na metade ainda do tanto que a gente pode fazer, porque tem coisa pra caramba para criar, para fazer, para descobrir. Esse ano foi o ano que passou, que está passando, 2019, foi um ano muito emblemático para mim, um ano de redescobrimento, de novas visões, de gás total. Eu só tenho a agradecer esse ano, ele realmente foi muito bom para mim, apesar de tudo, né? Reclamei o ano inteiro, mas no geral ele foi bom. Mas da gente entender que se eu passei 30 anos ensinando o artesão a fazer artesanato, nós nunca, isso eu digo à imprensa no geral, nós nunca ensinamos o artesão a ser artesão. É verdade, é um débito que a gente tem com vocês. E foi muito pautado, né, nesse meia-culpa, né, que a gente chegou à conclusão de que não, a gente tem que fazer um projeto que ensine a valorizar o artesão, que ensine a empoderar o artesão, que ensina as pessoas a falar, a pensar e a fazer o ser artesão, né? Então, esse empoderamento mesmo, sabe? Artesão, a força do artesão power, sabe? Assim, eu quero um bichinho com capa, assim, super artesão do ano. É mais ou menos por aí. E agora conta você, Faiga, como que foi a sua vida, um pouquinho da sua história. Então, é curioso, né? Te ouvindo falar, eu fui me dando conta de que eu também fui picada pelo bicho do artesanato muito cedo, mas eu não tinha me dado conta disso, assim. Eu, na realidade, ainda que a minha formação seja em jornalismo, eu achava, né, quando me perguntavam o que eu ia ser quando crescer, eu achava que eu ia ser atriz. E aí eu comecei a estudar teatro muito cedo.
E quando você se entrega nesses muitos cursos, você vai fazer curso de cenografia, vai fuçar ali atrás da coxia, você acaba ajustando a sua fantasia. Fiz teatro infantil muito tempo, então você ajusta a sua fantasia e tal, e então a gente brincava muito. Olha o que a Globo perdeu, né? Deixar claro aqui. Essa ludicidade, né, que existe, que a arte entrega, mas é o envolvimento com a arte de modo geral, que sempre me chamou muita atenção. Sou movida à música, sou movida ao que é visual, né? Mas eu acho que você também é do Colégio Salesiano, né? Sou. Então, porque também você era do Santa Terezinha, eu era do Santo Inês, aqui, os dois aqui em São Paulo, e eu acho que, eu tô filosofando, mas Dom Bosco tem um pouco, a parte educacional do Colégio Salesiano, das instituições salesianas, elas sempre visaram muito isso. O trabalhar o teatro, as artes serem trabalhadas na criança. As artes manuais, né? Se a gente entrar, eles levavam a sério o que Froebel falou lá em 1800 e pouco sobre a importância das artes manuais ou das artes cênicas no desenvolvimento do aprendizado da criança, que leva para o resto da vida, né? É que eu acho que eu fui para o Salesiano eu já era mais adolescente, assim, então foi um pouquinho mais tarde, e eu era muito ligada a esporte. Então, você acha? Mas o projeto pedagógico lá. Sim. Entendeu? A gente tinha acesso. Nós não tínhamos. Não, você não tem consciência. Por exemplo, eu tinha aula de culinária. O contato que a gente tem com a arte sacra desde muito cedo, sem saber que é arte, então aquela coisa que você vai ensinando a criança a ter o olhar para aquilo, né? Desde pequenininha, você... A se comunicar de diferentes maneiras, e artisticamente é uma delas. Não, sem dúvida, é verdade. E tinha essa coisa com o movimento também, que o esporte dava, enfim, né? Enfim, foi uma aluna muito feliz, assim, foi uma jovem muito feliz. E aí, quando eu fui para a faculdade, era por conta de questões de escrita e tal. E assim, na faculdade você fica meio perdido ainda, né? E você entra no mercado de trabalho, e aí eu comecei no mercado de trabalho falando de tecnologia, porque eu sou de uma geração que pegou o início da internet, que pegou o início dos computadores nas redações, que pegou... são 20 anos, né? Agora de cair. Eu sou da geração que era máquina Olivetti, tá? Pronto, falei. Então, na faculdade e papel jornal de pauta. Mas a gente já estudou em computador. Então, assim, eu peguei essa geração que começa a ter contato com a tecnologia, que começa a ter que trabalhar textos de internet que na faculdade a gente não tinha aprendido, né? E estava trabalhando na área, em revistas já desde o início eu fui para revista também. Eu sou do impresso e esse impresso, que é a revista, ele tem um ritmo diferente do jornal, né? Ele tem um ritmo muito próprio, assim, então eu acho que isso também, a gente precisa ser meio artista também para trabalhar em redação, porque... Não, nós somos artistas, né? Nós somos, vamos deixar essa parte do lado, que não vem ao caso falar, mas nós tivemos um treinamento praticamente... Como que a gente intensivo! Quase, né? Você foi bem generosa no treino, mas enfim, era muito intenso, assim. O meu recorde foi 36 revistas num mês, o teu foi? Eu acho que foi isso também, 35, 36. Então, e a hora que você para e fazer uma revista de 32 páginas, falando de artesanato, por dia... Num mês que tem 22 dias úteis, né? Porque isso tudo acontecia. Então, a gente era fechamentos doidos. E por isso que eu falo, eram todos os assuntos de artesanato, todos... Eu nunca contabilizei muito quantas revistas mês, mas eu me lembro de um dia que houve 6 fechamentos. Então. Eu passei o dia só fazendo fechamento, e isso foi... Mas foi um treinamento. Desesperador. Na hora você acha desesperador, mas hoje você até agradece. Falei, pô, gente, me deu uma base para uma série de coisas, até mesmo para agilidade de pensar. Né? Sim, você sai dali confiante, né? Que pelo menos revista você sabe fazer. Sim. Isso não tem. Isso ninguém me tira, ninguém tira da gente. Sabe fazer? Sei como e eram ninguém. Equipes muito pequenas, né? Muito coesas. Então isso também dinamiza a sua forma de trabalhar em equipe. A sua generosidade. Geralmente as equipes eram femininas também, dentro da redação, pelo menos, né? Não só
colocando a parte de arte, diagramação não, mas a maioria dos artesãos ainda são, né? A grande maioria mulheres. Então isso facilita muito no lidar com as pessoas, assim. Então fui muito grata mesmo, porque eu também acho que só uma editora que estava começando, que era como a online estava quando a gente se conheceu, era que poderia confiar tanta responsabilidade a uma garota, né? Que eu tinha 20 e poucos anos, recém-formada praticamente, né? E era muita responsabilidade mesmo, e foi a grande escola, assim, você sai dali realmente... mas o talento é nato, né? Isso não tem... eu acho que a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que além de talento, tem muito esforço, né? E oportunidade também, né? Esse foi um compilado aí de... Pois não adianta, né? Só segurar no talento, né? Isso vale para artesão, vale para qualquer área da vida. Enfim, e aí, inclusive, nessa editora, eu não comecei no artesanato, eu comecei em decoração, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com design, com decoração de interiores, com arquitetura, eu sempre gostei muito. Mas você vê, né, depois que a gente começa a estudar um pouquinho de arte, depois quando eu fui fazer pós-graduação, uma das minhas especializações foi na área de história da arte e tudo mais, você vê que é essa veia artística, esse olhar direcionado para o belo. Então, você querer entender um projeto de arquitetura, você querer entender que uma peça de decoração ela não está ali por acaso, né? Combinação de cores, enfim. Aí você começa a se jogar e explorar tudo que você tem. Eu acho que a hora que você coloca nisso, a gente entra numa... A bagagem cultural, o patrimônio cultural que a gente trouxe da vida e leva, né? Sim. A gente vem junto em você poder agregar toda essa bagagem, todo esse conhecimento ao seu trabalho, ao seu dia a dia, né? Então, sim. Por exemplo, eu lembro, o menino chamava Fábio Machado, ele era um chefe de arte, que ele fazia as capas dele de revistas, na época a revista Agulha de Ouro, baseadas nas cores do... Matisse, nas cores do Matisse. E ele tinha lá uma tabelinha de cores, ele colocava todas as cores dos quadros, ele puxava os quadros, ali, na realidade, naquela época a internet não era como hoje, né? Então ele tinha os livros mesmo, então ele pegava as capas, ele xerocava, então ele sabia que aquele azul combinava com aquele determinado laranja, com aquele... E no círculo de cores ele também se baseava, e assim montavam as capas da Agulha de Ouro, que eu particularmente considerava maravilhosas, porque era aquela harmonia. Você olhava para a coisa e falava assim, nossa, é agradável. Você não sabe por quê, mas é agradável. Te agrada. E isso, que nem essa experiência do Fábio eu trouxe para a vida. Então, assim, círculo de cores, vamos dar uma olhada lá nos artistas, nos quadros que estão prontos. Por que eles têm? Se eles usarem aquilo deu certo, a gente pode então, isso puxar, que você está, né? Falando que eu considero dom. E eu acho que aí ele está muito ligado à curiosidade, porque assim, como você falou, da congregação salesiana e tudo mais, muitos alunos tiveram acesso à arte sacra desde muito cedo, aos trabalhos artísticos desde muito cedo. Quantos desses foram pro lado artístico ou exploram isso cada vez mais? Eu vejo que, assim, dentro de casa mesmo, a minha família, eles nunca tiveram tanto interesse por museu ou por arte ou determinados tipos de leitura. Eu sou um ponto fora da curva dentro de casa já. Entendeu? Então, mas é aquela coisa, quem é da arte, e aqui eu posso dizer que todos nós somos, né? Porque se você está aqui escutando com a gente falar, e está interessada nesse assunto, é porque você também está no mesmo patamar, a gente está aqui na mesma base. É um povo, e assim, é um povo que vive isso. Tem que olhar para isso. Mas a gente se engana de achar que nós somos poucos. Ah, sim. Aí é a grande coisa, não somos. A hora que você tem um dado concreto e real de que 11 milhões de brasileiros vivem única e exclusivamente de artesanato, a gente coloca a gente na balança e a gente vê que a gente é muito mais do que as carreiras de médico, carreiras de dentistas, carreiras de cabeleireiros, de pedreiro. A nossa massa de 11 milhões é muito forte.
Eu acho que isso já é assunto até para uma outra coisa que a gente já discutiu algumas vezes, que é um inconformismo que a gente carrega sobre essa síndrome de vira-lata que o artesão tem, né? Que assim, é inadmissível. A gente teve aqui convidados, né, no Podcraft, falando sobre a sua arte, falando sobre ser professor e tal. São pessoas que não têm a dimensão da importância que tem para esse mercado, que tem para o artesanato brasileiro, enfim, que tem para a economia do país, né? É impressionante. Mas, enfim, é isso. E aí eu fui pulando de redação em redação. Às vezes, parei um tempo indiretamente com artesanato, porque voltei a trabalhar com design, decoração e arquitetura e tudo mais, mas aí foi maravilhoso, porque aí foi uma época em que eu tive muito contato com arte mesmo, com arte contemporânea, e eu acho que isso é importante para a gente fazer essa divisão, porque durante um período houve um preconceito muito grande, né? As pessoas, por não entender esse valor e não valorizarem o artesanato como devem, elas achavam que elas só podiam ser consideradas artistas se elas tivessem formação em artes plásticas. Então, agora separa o artesão do artista. Eu sou terminantemente contra isso. É como a gente já conversou algumas vezes. Qualquer chefe que se valoriza, ele se diz cozinheiro antes de tudo. Isso mesmo. Então, qualquer artista que se preze, ele se diz artesão antes de tudo. Porque a partir do momento que é feito com as mãos, se ele as artes manuais, o artesanato vem... Se a gente for buscar a grafia ou as raízes da palavra, a gente vai chegar a isso, a parte do fazer com as mãos, né? Então, artesanar, né? Sabe, são verbos que precisam... É a profissão mais antiga do mundo. Sim, óbvio. Né? Como eu até falei no blog na semana passada, o homem da pré-história fazia machadinho com graveto e pedra. Com o quê? Com as mãos. Sim. Então, isso é sim artesanato. Você saber fazer instrumentação, você saber... Tudo que envolva as mãos, ele cai para o cunho do artesanal. Então, ele cai para o cunho da nossa profissão, do nosso fazer, né? Então, é importante, sim, valorizar, porque a partir desses feitos que a gente tem, né, que a gente chega... Uma das coisas que levou muito da gente entender, a hora que você vai lá ver a exposição do Leonardo da Vinci, e você vê todos os manuscritos dele, que foi daquela genialidade, sei lá, para mim, eu considero o cara mais inteligente que já apareceu por aqui. Todas as obras dele são reproduzidas com todos os méritos e orgulhos pelos artesãos italianos. E assim, você fala, se não fossem essas mãos, essa habilidade de transformar um desenho ou uma ideia em algo a partir do nada, né, tendo só um insumo básico de material, é sensacional, né? Eu fiquei pensando um pouco a esse respeito quando a gente teve acesso a essa informação, e eu acho que isso... Eu tento buscar uma justificativa sempre para não sair também nivelando por baixo, né? Eu acho que o Brasil ele é relativamente novo, né? A gente tem pouco mais de 500 anos de existência. Então, se você considerar hoje o respeito que o artesão tem na Europa, na América do Norte, enfim, nesses lugares que são mais antigos, você tem a dimensão de que é uma questão de tempo para que o artesanato aqui também se valorize, para que as pessoas comecem a parar de copiar o que esquecer que nós não somos mais colônias há algumas décadas. Não assim. ser mais colônia, não ser mais escravo, não ser, sabe? E o que você faz tem valor. E tem muito valor, né? Porque não fosse isso, o europeu, o americano não vinha aqui buscar o nosso material, não vinha buscar a nossa arte, né? Enfim, gente, aí eu voltei, eu acho que nunca deixei de flertar com artesanato, mantive contato, porque fiz grandes amigos, né, nesse mercado, e aí, ainda que não trabalhando diretamente, mantinha contato com esses amigos, até que veio no início de 2019, por conta de amigos também e tudo, voltei para a Mega Artesanal. E voltei para a Mega Artesanal, a gente já com uma equipe montada para fazer a revista da Mega Artesanal. E aí
foi como se resgatasse aquela lembrança, foi uma memória afetiva que falou, poxa, mas eu sempre estive aqui, né? Eu nunca me afastei. E dali, o canal Craft, que já era uma ideia antiga, a gente não sabia muito, né, como processar isso, ele tomou corpo ali, porque a gente teve ali todos os convidados possíveis, os assuntos que estavam mais próximos, né? E a ideia de poder fazer o que antes nenhuma revista tinha permitido que a gente fizesse. De colocar algum debate para conversar sobre a revista, conversar sobre os temas abordados, o Revista em Vista, que na realidade a gente pode considerar assim meio que uma mentora, do que a gente está vivendo hoje. Foi muito em função disso, da gente descobrir, porque nós somos tímidas, pensando, será que o pessoal quer conversar? Será que as pessoas estão dispostas a sentar e conversar? Presas ao paradigma de que não se fala sobre artesanato, só se ensina a técnica, não se ensina a ser artesão, né? Sim, e aí a gente teve uma grata surpresa do retorno, tanto por parte dos convidados, quanto por parte dos participantes, né? Volto a falar, de uma forma tímida ainda, de uma forma mais iniciante, mas muito recompensadora. Sim. Né? Eu acho que é um caminho que depois, inclusive, a gente vai ver mais para frente aqui da nossa conversa, que é realmente uma tendência, esse falar, né? Essa conversa que a gente tem. É isso, então, né? Gente, antes de começar a falar sobre o assunto das tendências para 2020, eu queria lembrar que no próximo dia 30 de dezembro, segunda-feira, o canal Craft coloca no ar o seu e-book de tendências para 2020. Vai ter muito do que a gente vai conversar aqui e mais detalhes de cada assunto para que você consulte, se informe, estude e até mesmo critique. Só queria lembrar que, além do que, é gratuito, hein, gente? É só baixar. É só baixar. Não tem custo. Porque, gente, o que a gente mais quer é que o artesanato seja estimulado, valorizado cada vez mais, e a gente sabe que isso só é possível se a gente estudar, estimular o pensamento e trocar com quem também leva esse assunto a sério como a gente, não é mesmo, Beth? Isso mesmo. Quando a gente coloca todos esses assuntos para falar, para pensar, e a gente vai ficar martelando isso, vai falar assim, meu Deus, essas mulheres do canal Craft são as doidas do falar. Mas por quê? Não fui eu que inventei isso não, gente. Não vai pensando que é uma novidade minha, ou da Faiga, ou do canal, não. Lá atrás, vamos colocar, tinha um cara um velhinho lá chamado Sócrates, que foi um filósofo que falou, toda ideia vai ter uma tese, uma antitese, uma síntese, e aí a gente cria daí uma nova ideia. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente... E assim, quando a gente fala debater, ninguém fala em brigar. Quando, por exemplo, assim, coloca a cola com a tinta, dá para fazer uma textura mais plastificada. Dá para ficar, mas assim... E se eu colocar um glitter? Nossa, você acrescentou um elemento, então você criou uma antitese. Você conversou, teve uma ideia e criou um novo elemento. Ou seja, você criou uma síntese que depois você pode falar assim, mas essa cola com tinta, com glitter, ela pode ser aplicada na madeira, mas ela também pode ser aplicada na parede. Você criou uma nova ideia em cima disso. Então, conforme a gente vai conversando sobre os temas, sobre aquilo que a gente vai fazendo, e no caso sobre o artesanato, outras ideias vão vindo, outras necessidades, outras sugestões. E independente de serem só técnicas, né, que é o que mais a gente está acostumado a falar, como debater, seja em workshops, em aulas dentro das lojas, ou nas lives de internet, a gente conversa muito, fala-se muito de técnica, todo mundo tem um pouquinho de professor, mas a gente não conversa muito sobre o resto do artesanato. Porque o artesanato, a gente conversa muito sobre a finalização, que é o produto final, ou a técnica, a forma de chegar. Mas a gente não conta os bastidores do artesanato. E a gente não fala como que é a escolha de materiais, como que você faz pesquisa para conseguir esse material, como que é o seu ato criativo, como que você pensa, estuda, projeta, finaliza, como que é a ética,
copia ou não copia? É bacana copiar? Não, não é, nunca vai ser. E como tudo que você traz no teu repertório, no teu universo de referências, ele agrega ao teu trabalho, né? Ele valoriza as suas ideias, estimula a sua criatividade, né? Ele faz isso. Parte. Ensinar, por exemplo, a precificar e a vender as suas peças. Então, por exemplo, a gente, o que mais a gente vê por aqui é assim, quanto que você teve custo de material? Custou R$50. E por quanto você vende? Eu vendo por 60. Opa! Meu lucro é R$10. Não, teu lucro não é R$10. Você está trabalhando por nada, sabe? Assim, você esqueceu todo o seu valor de trabalho, a sua mão de obra, você não precificou. Então, isso tem muito valor, né, gente, para quem trabalha com artesanato como arte-terapia, né? Mas para quem usa como empreendedorismo, para quem usa isso como ganhar pão, para botar comida na mesa, está perdendo dinheiro, porque tem tempo, tem a sua locomoção até o lugar para comprar, tem o seu gasto, né? O seu olhar sobre aquilo, porque isso é uma coisa que artesão nunca coloca, né? A sua curadoria sobre o produto para transformar isso transformar em valor. Trabalho. Trabalho e valor. Sim. Né? As duas coisas andam juntas. E aí a gente coloca aqui essas duas coisas, elas... existe uma tradição de trabalho, a artesão, quando você fala assim, a pessoa é artesã, o que ela é? Ou ela é dona de casa, que não faz nada da vida, então ela vai ser artesão, é a tia velhinha que faz tricô, ou é aquele hippie que está sentado lá na Paulista vendendo suas bijuterias. Então, ou na praia, né? Ou na praia, então ou então um índio que está fazendo lá no meio do mato a cestinha E a gente fechou esse universo do artesão. Só que o artesão faz lembrancinha de casamento, lembrancinha de batizado, ele faz tags de festas, ele faz decoração ele faz vitrine, sabonete, ele faz confeito, ele faz vitrine, ele faz... O nosso leque do fazer é gigante. Então, assim, quando uma pessoa fala assim, eu faço biscuit, que bacana, eu também sou artesã, que nem você, que legal. Sabe, não é porque... e o ensinar, ensinar é legal também, mas também para você ser professor, você se capacitou mesmo para ser professor disso? Você foi atrás você tem a técnica o suficiente para poder tirar todas as dúvidas e saber todos os meandros dessa técnica para poder falar que você é professor ou ser professor? Então, assim, não é muito mais bacana você primeiro se valorizar e se capacitar como artesão, entender? Isso é importante que você coloca, né? Que principalmente no artesanato urbano, que é o que a gente mais lida, porque muito do artesanato urbano, ele não é brasileiro. Né? Então, ele vem de referências que muita gente não conhece a história, não se especializa, e não trouxe isso também agregado familiarmente, né? Então, assim, não está na sua cultura, mas eu tenho talento. É claro, não estamos desmerecendo o talento de forma alguma, mas isso, com conhecimento agregado, permite que você, inclusive, faça com mais facilidade, mas que explore a sua criatividade ao máximo, né? E isso vai gerar ainda mais valor para o seu trabalho. Isso, e assim, às vezes eu acho que todo artesão, quando fala assim, sou artesão, essa pessoa a primeira coisa que ela devia fazer, antes de qualquer coisa, ela sentar na sua mesa de trabalho, bordar, pintar, fazer com stencil, seja lá qual for o seu diploma. A princípio, assim, então ela não é capacitada na escola, ok, mas faça o seu autodiploma. Sou capacitada, sou uma artesã e me considero uma profissional, sou uma profissional de artesanato. Então, assim, eu me dou o valor, coloque o seu diploma na parede. O médico coloca, o dentista coloca, o arquiteto coloca, e o artesão também tem que se colocar como sendo um profissional de valor, né? E essas ideias todas, quanto mais a gente conversar, quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós nos dermos as mãos, estamos juntos, para todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém aqui, somos artesãos e somos unidos nesse sentido de levar a nossa profissão, metida eu falando nossa, né? Porque assim, eu me sinto artesã, tá, gente? Eu me sinto também, gente. Tenho duas mãos esquerdas, mas enfim, mas eu sou. E aí nós somos artesãos e nós estamos assim... juntos nesse novo patamar que nós estamos nos colocando. Sim. Né? De dignidade, de respeito, de reconhecimento. É isso.
Isso, gente, dá pano para tanta manga, né? A gente tem que conversar ainda mais sobre isso. A gente nem falou disso diretamente, mas o conversar é uma grande tendência. Cada vez mais falar rodas de conversa. Então, por exemplo, você na tua comunidade, na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio, seja onde você for. Então, por exemplo, é legal você procurar as pessoas que estão ao seu entorno e, por exemplo, lá no grupo do prédio onde você mora, quem faz artesanato aqui? Vamos conversar? Eu estou precisando trocar umas ideias. Sentar, convidar as pessoas para fazer no seu bairro, na sua praça. Muitas cidades do interior, principalmente, têm as cooperativas que trabalham como... E a internet facilita isso tanto, gente. Você pode colocar por grupo do WhatsApp, você pode fazer sobre videoconferência. Existem várias formas hoje. Mas, gente, posso falar uma coisa? Videoconferência é legal, o WhatsApp é melhor, mas nada substitui um bolo de fubá e um cafezinho para conversar. E assim, olhar no olho, sabe? E a gente já tem fama, artesão já tem fama, né? Porque se vai falar de artesanato, tem um bolinho com café no canto. Então, vamos agregar o que tem importância. Eu vou até contar uma historinha muito legal do patchwork, né? Que as mulheres lá, as pioneiras do patchwork, se reuniam. Elas eram todas restritas, né? Podia fazer uma porrada de coisa e falar muito menos, se reunir muito menos. Mas nas épocas de frio, como era um frio muito intenso, elas se reuniam e faziam as colchas. E era uma forma delas conversarem, até mesmo por meio do bordado, né? Então elas bordavam, faziam lá os seus desenhos dos retalhos dos tecidos. Eles acabaram virando uma forma de expressão uma linguagem, né, de expressão muito significativa. Mas por que não fazer isso também hoje em dia, sabe? Sentar, vamos fazer os nossos co-works, né? Co-ateliês, para criar esses espaços comunitários de trabalho, de conversa, de troca de ideia. Inclusive, para quem não sabe, essa história tradicional do patchwork foi o que começou a estimular também a prática do scrapbooking, né? Com os rapazes na guerra, as moças começaram a criar suas cartas, os seus diários com todas as histórias, as direções, todos os direcionamentos, as histórias que aquele momento guardava para que pudesse se acompanhar, mas a ideia veio do tradicional do patchwork, tecido, das colchas de retalhos, de todo esse envolvimento afetivo que tem, né? Assim, a gente não consegue separar muito o coração da mão, né? Se a nossa mão fechada é o tamanho do nosso coração, ela aberta, é tudo que o coração pode fazer, a mão também pode, né? Então, que lindo isso. Eu acredito também. Bom, gente, eu não vou nem... No meu roteiro aqui, eu tinha que falar da nossa primeira tendência agora, mas a gente já falou de algumas, né? Então, a próxima tendência sobre a qual a gente vai falar é o empreendedorismo. Porque esse termo ele é bem mais amplo do que a gente pensa. Ele foi já tendência em 2019 e enquanto existir uma boa ideia e força de vontade para fazer acontecer, o empreendedorismo ele vai estar em destaque. Né? Beth, o que muda do empreendedorismo de 2019 para o de 2020? O empreendedorismo, eu acho que ele está tão em volta e a gente tinha que um pouco entender as duas diferenças do empregador e do empreendedor, né? São mais ou menos duas visões diferentes. Mas o porquê que o empreendedorismo vem ganhando e vem se avolumando, todo mundo sendo empreendedor, criando, por conta, óbvio, da crise que todo mundo passou. Então, passando. Não, passou, vai. Vamos colocar que 2020, a tendência é acabar com essa porcaria. A tendência é vamos rezar para isso. A gente não é de economia, mas a gente é da fé. Então, fé eu tenho, né? Mas de qualquer maneira, o empreendedorismo, o empreendedor é aquela pessoa que aposta, né? Então é uma linguagem. O empresário é aquele que tem empresa, criou aquele negocinho tal, seu negócio e tem o seu mercado, a sua coisinha lá e faz. O empreendedor não, é aquele que aposta, que vai, que estuda, que é o criativo, lança, é o criativo. Então, por que o artesanato e o empreendedorismo são tão ligados? Justamente por causa disso. Porque nós apostamos nos nossos talentos, nós apostamos na nossa criatividade, nós sabemos que podemos fazer a diferença com isso, e aí vem dentro dessa crise, se hoje nós somos 11 milhões de artesãos no Brasil, pode ter certeza que de 2014 para cá, a gente vai ter ganhado pelo menos assim, uns 5 milhões aí de novo. Sim. Para mais, porque assim,
Porque o desemprego foi muito grande. Muito grande, e as pessoas têm que sobreviver, então é um emprego informal, e aí de repente você tem uma chance de se formalizar por meio das MEIs, ou mesmo como autônomo. Existem hoje recursos jurídicos que vão te garantir como artesão, como artesão profissional, e finalmente, inclusive finalmente em 2018, quando foi regulamentada a profissão de artesão, a gente precisou viver 518 anos para que o artesão brasileiro fosse regulamentado como tal profissional. Nós, terra dos indígenas. É muito louco isso. Mas finalmente, hoje, quando você colocar lá na sua carteira assinada, artesão, com todo o orgulho, sim, né? Regulamentado, com diretrizes, quem pode ser, quem não pode ser, como que... E uma coisa importante, né, gente, é que assim, quando se fala em regulamentação, assim como a gente faz uma graduação, enfim, você tem que provar um conhecimento, né? Você tem que provar estudo mesmo a respeito daquele assunto, né? Então isso valoriza uma profissão. Por isso que foi tão importante, foi uma luta tão grande conseguir essa certificação, conseguir essa aprovação, porque o artesão, ele estuda uma vida inteira, porque a arte, ela e não para nunca, né? Ela é contínua. E então eu acho que e hoje em dia nós temos aliada a tecnologia, onde, assim, eu não dou conta de acompanhar a tecnologia não, tá? Eu vou ser bem honesto com vocês, aí quando eu acho que eu já entendi determinadas coisas, vem lá e o celular me surpreende, assim, baixar um aplicativo novo, que legal. É quase diário isso. Então, assim... se a gente usa 10% da nossa capacidade cerebral, eu posso dizer que eu não uso 3% da capacidade do meu telefone. Mais ou menos por aí, porque são infinitas as possibilidades. Mas, apesar de tantos pontos positivos que a gente tem, eu tenho um ponto negativo muito grande, que eu acho que essa história de facilitar demais trava a nossa criatividade, e a gente só fica no copiar, vou olhar. Eu adoro o Pinterest, eu tenho uma relação de amor e ódio do Pinterest muito forte. Do mesmo jeito que eu amo olhar as referências, eu odeio porque eu vejo, quando de repente eu vejo determinadas coisas que sei lá, um vidro pintado ali. Aí saiu um bonito no Pinterest, de repente você vê uma tonelada de gente fazendo todo mundo fazendo igual aquele bendito vidro. E isso me dá uma frustração danada. Eu falei, então tá, não é isso, não é série. Série a gente tem lá na fábrica de plástico, sabe? Que bota a forma e você vai saindo na série. O artesanato não, ele tem que criar, ele tem que inovar, ele tem que, a partir daquilo, tá criando. Então, eu acho que, assim, a gente tem que... A grande tendência de empreendedorismo e tecnologia, a gente aliar os dois como que fala? As duas bases, né? As duas bases de empreendedorismo e tecnologia. E assim, juntas, elas poderem formar a estrutura da base real do artesão brasileiro. Então, assim, do novo artesão brasileiro, né? Da gente começar a entender a nossa postura e a nossa importância como no mercado nacional, como nós somos empreendedores artesãos que estamos aqui para movimentar o mercado e tirar o Brasil dessa lama. Eu posso falar disso há 20 anos e a Beth há 30, né? Que, assim, foi muito do que as revistas fizeram, né? Pelo artesanato, que elas foram fontes de referência pro artesão. Hoje a internet é essa fonte de referência. O que se tem confundido muito, e isso é uma questão muito mais ética, né? É a questão da cópia. Porque o estímulo à criatividade é justamente você agregar, né, o seu conhecimento, aí você vê algo que lhe agrada, que por algum motivo, um belo dia, a Beth se encantou com a técnica pautada pelo Matisse. Então, puxa, para combinação de cores, nós vamos seguir por aí. E qual o seu caminho? Isso é muito pessoal também, porque vai fazer parte do seu processo criativo. Então, a internet hoje, ela é uma grande ferramenta para as nossas referências, como foram as revistas há alguns anos, mas ela não pode ser a única ferramenta. E nem a única fonte de informação. De forma alguma. Porque, assim, os algoritmos, eu sempre falo os algoritmos, o que acontece? A hora que você olha lá na tua página da mídia social, ela coloca, tá na tendência pintura em madeira. Ok.
Aí você só vai ver pintura em madeira por quê? Porque você é aquilo que você gosta. Que você O clicou Facebook ali. e o Instagram vai mostrar aquilo que você gosta, É. né? Só que às vezes o teu universo é aquele, mas o universo geral Porque não é o algoritmo esse. ele é gerenciado por um robô. Sim, e o robô não tem a paixão junto, Exato. agregada. Só que na realidade você vai aprender. Aí a gente vai colocando em voga aquela determinada técnica, né, disseminando, todo mundo vai fazendo, todo mundo vai colocando. E essa forma de ensinar e de aprender, onde todo mundo aprende a mesma coisa, ou dentro daquele teu universo do que você já aprendeu, você está vendo mais do mesmo, você vai deixando morrer as outras técnicas. Então, por exemplo, eu fico imaginando assim, quantas pessoas será que hoje no Brasil pintam faiança com uma verdadeira técnica? Quantas pessoas no Brasil sabem o que é um zinavre feito com tinta? A gente quer acreditar que muitas, mas assim, então, a internet faz a gente acreditar que poucas. Crochê tunisiano, quem que faz hoje em dia? Como isso está sendo passado? Outro dia mesmo eu estava lendo uma notícia, eu não vou me lembrar o nome da técnica, mas estava sendo extinguida. Por falta, porque é uma técnica que passa de mãe para filha, que passa de gerações. Uma das que eu quase chorei de raiva. Era de Bilbo, mas era então, mas na realidade tem um trabalho muito bacana de um pessoal aqui em Osasco, região de Carapicuíba, esse pedaço aqui, que está resgatando, e tem crianças hoje aprendendo Bilbo. Graças a Deus, porque mas são técnicas do fazer. E assim, e brasileiro também tem uma mania do cão de mudar o nome da coisa. Então assim, internacionalizar, né? Não, assim, a nova técnica, gosto de novidade, mas foi lá, pegou uma técnica de 1900 e bolinha e deu o nome novo. E assim, vamos valorizar o que é cultura nacional, vamos colocar os nomes. Porque artesanato é tradição, né, gente? É você buscar realmente aquilo do... eu lembro na época do scrap decor, scrap... Eu sei que era tanta técnica, você falava assim, mas gente, isso daí é mais do mesmo. É mais do mesmo. É a mesma coisa que a pessoa fazer arroz de forno, e aí um dia a pessoa inventou um nome lá que era arroz... Gente, isso é arroz de forno. Não mudou de nome. Né? Isso aconteceu muito, né, com os gourmets, né? Então, e com o artesanato também, gourmetizar o artesanato dentro daquilo, vamos valorizar. É burrice, gente, é burrice, porque você vai na contramão da sua própria técnica, do que você defende. Vamos, na realidade, melhorar o que você já faz bem, né? Ao invés de e você sabe que uma das coisas que a gente agrega, que nem, por exemplo, antigamente você tinha uma restrição de material muito grande. Você tinha tinta para tecido, tinta acrílica, tinta óleo, tinta vitral, e parava mais ou menos por aí, né? Guache, um nanquim. Hoje em dia você tem tinta para tudo, né? Você tem tinta, você tem fio, você tem então as técnicas que já são antigas ou são pré-existentes, então elas podem ser aprimoradas num grau com esse acervo de material que a gente tem à disposição. Sabe, que nem eu tô falando, tenho duas mãos esquerdas, eu não faço nada. Mas eu sou a louca das lojas de artesanato que quer comprar tudo, porque aquele material é novo, então assim, nossa, isso aqui deve ser legal. Não, assim, gente, do mesmo modo que a gente aqui é gerador de conteúdo e a gente precisa da sua opinião, a gente precisa das suas necessidades para poder discutir, para poder fazer pauta disso, a indústria é ávida por saber a sua opinião também, porque ela faz o produto para você. Então ela quer facilitar o seu trabalho, né? Ela quer que você tenha menos dificuldade e que você use cada vez mais o produto dela. Então, assim, todo mundo de mão dada, não tem porquê, né, ficar difícil. E eu acho que o que a gente tem a favor da gente são os recursos hoje de você buscar estímulo de empreendedorismo e conhecimento para isso. Eu acho que hoje você pode falar, hoje você pode ter o sistema S todo a seu dispor, então Sebrae, SESI, Sutaco... Senai, Sutaco Então, mas ele está no S, né? Como ele ajuda o empreendedor, eu coloco ele menos. Eu sei que o sistema S é nacional e a Sutac é Estado. Mas eu acho que a gente pode colocar, sim, ele nesse, porque ele está ali a serviço do empreendedor, do artesão brasileiro. Então, quanto mais a gente cobrar desses órgãos ou desses serviços, melhor a gente vai ter resultado deles, porque eles, é em cima da nossa procura, é em cima da nossa demanda que eles vão dar valor para a coisa. Falar, o sotaque em São Paulo está fraca.
Por quê? Quantas pessoas vão lá bater na porta da Sudaca? Eu sou artesão, eu quero me regulamentar. Quantas pessoas estão aqui? Eu sou artesão, eu quero sim a minha carteirinha de artesão. O Estado tem a obrigação de me fornecer isso e de me amparar. Ainda mais agora. Ainda né? mais agora, se você paga MEI, você paga regulamentada. imposto, você paga tanta coisa, então você tem o direito a isso. Sim. Então corra atrás do seu direito e busque a ajuda dessas empresas. Gente, o Sebrae é sensacional. Sebrae E está no Brasil inteiro para ajudar quem que for. E isso está tão em voga, né? Porque você vê até... Porque o empreendedorismo ele é uma coisa tão importante, é que, assim, para o artesanato a gente cai até meio que no lugar comum, porque o artesão ele acaba se tornando empreendedor mais cedo ou mais tarde. Mas você vê, até a Globo mesmo está com um projeto agora interessante, que é o VAI, que é o Vamos Ativar o Empreendedorismo, que é um canal de notícias, né? Voltado sobre isso, empreendedor geral. Então, e assim, tira dúvidas também, como o que o Sebrae vem fazendo há tanto tempo, como a Sutac também oferece aqui em São Paulo, enfim. Isso une, né, artesanato e tecnologia, porque aí você tem fácil acesso na internet e tudo mais, né? E ainda, né, falando de empreendedorismo, falando de tecnologia, as outras questões que são tendência, né, para 2020 são o home office, que é trabalhar em casa, né, são as possibilidades de site de assinatura, né, que eles têm, que é você também reunir um grupo e vocês trocarem as receitas, que, como a Beth colocou, que pode ser desde a turminha do WhatsApp até, enfim, você vai encontrar as ferramentas. Hoje a internet, ela disponibiliza uma série de coisas, existem empresas também que estão se dedicando a isso, porque existem empreendedores, né, de todas as áreas. A economia compartilhada, que é como o Elo 7, por exemplo, né, que é você poder colocar, apresentar o seu produto e ter alguém te ajudando a gerir as questões que são mais difíceis para você. Co-work, que são os espaços, né, de cooperativa praticamente, né, de trabalho compartilhado, né, trabalho de entrega, enfim, gente, tem uma infinidade de coisas que a gente pode acrescentar aqui dentro do que é empreendedorismo e dentro do que a tecnologia permite, né? Muitos desses assuntos, eles acabam focando na internet, e a gente não poderia deixar de falar de uma outra tendência que é muito forte, que é o podcast, né? Que é como o Podcraft que você está ouvindo aqui. Então, ele é uma grande tendência para 2020. Na verdade, o podcast ele não é uma coisa tão nova para quem acompanha podcasts no mundo e tal, mas no artesanato ele é uma grande novidade e a gente veio para ficar, não é, Beth? Então, o podcast ele vem muito em conta. O podcast ele nasceu em 2004. Ele foi meio que uma junção lá das ideias dos caras do iPad, que era um aparelhinho lá da Apple, com o cara que teve a ideia do broadcast e tal. Então vamos juntar lá, surgiu o podcast, que na realidade, vamos colocar na língua popular da gente, que é a questão, né? É um rádio via internet, é um programa de rádio via internet. Então não é mais por ondas de rádio, mas sim por fio... Quem está acostumado com o Netflix, pelas ondas do Wi-Fi, Globoplay, né? É o mesmo esquema, é um streaming, só que é de áudio. Então, você sabe que eu fui descobrir o que é streaming, que é para aproveitar, né? Eu tenho certeza que o povo aqui também fica aparecendo. O que é streaming? Né? Então são muitos termos que a gente vai usando. O que é podcast? Por que esse nome complicado? Por que não fala que é rádio de internet? Né? Por que a gente coloca? O que é streaming? Né? Onde que a gente... Vamos trazer... Porque os programas de rádio, né? Esses programas... Se você acessar um site de um programa, de uma emissora de rádio, lá tem vários programas. Esses programas poderiam ser podcasts, mas na verdade é a programação da rádio. A rádio, ela vai via ondas, né? Que eu sempre acho uma grande dúvida em relação a isso, tá? A minha limitação artística fica pensando as ondinhas andando por aí com a gente falando. Mas rádio, gente, rádio atravessa oceanos. Eu tenho um rádio em casa que a minha avó escutava programas da Itália. Lá. Submarino, vocês comunicam. Então eu acho muito louco, acho muito legal. E o podcast, ele vem através também hoje praticamente das ondas do Wi-Fi e tal, através da mesma história. Mas assim,
a grande diferença que a gente tem hoje de ser essa via nova, que é a da informática, é que assim, nós podemos carregar no celular, nós podemos carregar no notebook, nós podemos colocar no iPad a hora que a gente quiser, como a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Fazendo outra coisa, então, né? Por exemplo, você pode estar desde dirigindo o carro até preparando o café da manhã, ou pintando a sua madeira lá, você está escutando a gente falar, bordando, o seu ouvido que precisa estar aguçado, né? Você não precisa parar e ficar olhando para a pessoa na live, como é na live, que nem quem é agitada. E assim, vamos combinar, qual que mulher faz uma coisa só de uma vez, gente? Mulher não faz isso, desculpa, você está fazendo, a gente mesmo aqui está conversando, eu já olhei umas 3 vezes aqui o negócio, você já está preocupado, a cabeça da gente é a milhão, né? A gente sempre está fazendo multi-coisas, e nessa história de fazer multi-coisas, você encaixar esse saber, esse falar, e esse concordar com a gente em determinados assuntos, ou discordar com a gente, que, pelo amor de Deus, é importantíssimo discordar, tá? Sim. Ninguém, não é brigar, tá? Vamos deixar claro. Você entrar com uma conversa, com um questionamento, em momento algum significa que é briga, pelo amor de Deus. Não, como a gente falou, vocês estão aqui participando dessa reunião. Então, assim, todo mundo opina, todo mundo... É que pode criticar? Pode, precisa. Questiona. É só em cima da crítica e do questionamento que há crescimento. Sim. Então, assim, se a gente quer levar esse projeto adiante, vai ser precisando desse feedback do que a gente está fazendo, né? Se está legal, se está bacana, se não está. Então, é muito importante a gente... E eu acredito, e assim, não só eu acredito, mas a gente participou de eventos, de feiras, organizando, fazendo, onde a gente viu a importância do falar, e o podcast entra com essa função do falar, da gente trazer as diversas opiniões. Então, quando a gente convida artesãos, empresários, donos de empresas, né, ou executivos, formadores de opinião de mídia, quando a gente traz essas pessoas e abre os microfones para elas, a gente está abrindo essa forma do comunicar e levando direcionamento. Quantas, assim, eu desconheço de algum programa de rádio ou mesmo de televisão que tenha se predisposto a fazer isso com um artesão brasileiro, né? De colocar, não, estamos aqui para conversar só sobre isso. E né? Assim, né, muitas vezes depois que esse cara já está fazendo isso há muito tempo, ou seja, já deu certo, né, e aí só vai para explorar uma técnica. E não, a gente quer falar da dificuldade, a gente quer falar do começo, a gente quer falar dos tropeços, justamente para que a gente cresça junto, né? Vamos dar as mãos mesmo. Gente, um assunto que a gente precisa explorar e falar mais, a gente comentou aqui, já passou rapidamente por ele, mas que não pode deixar de esmiuçar um pouquinho, porque não deixa de ser tendência de forma alguma, é a criatividade, né, Bé? Porque ela é uma tendência permanente do artesanato, né? Então, a criatividade, ela é uma necessidade. Exato. E uma tendência permanente, não é nem só do artesanato, é do mundo, né? O ser humano só sobreviveu porque ele foi em algum momento criativo, né? Os neuroninhos lá deles, deu sinapse, lá se ligaram. Agora, o que as pessoas não sabem, né? Assim, essa questão, ela é até orgânica, né? Mas, assim, criatividade também se aprende. Óbvio, é um exercício. Quanto mais você estimula, aí a gente vai ver que aquele papinho chato, que eu odeio psicologia, tá? Mas enfim, são os nossos neuroninhos lá na nossa cabeça, célulazinhas lá da cabeça, elas se ligam por sinapses que são como se fossem linhas, né? De bordado ou pontos de crochê, que a gente vai ligando um square com o outro. E conforme elas vão se ligando, elas vão formando, e uma vai ligando na outra, que vai ligando na outra, que vai ligando na outra, e todo esse movimento de neurônios da nossa cabeça é a criatividade. Tá? Então, assim, tirando as funções básicas da gente, que é o comer, beber, dormir, né, outras coisas, que isso é o básico do ser humano. É instintivo. É instintivo. Tem até uma nomenclatura dentro da psicologia, que a gente já entra no outro assunto, mas todas as outras, elas são necessárias, e tudo isso é inerente ao ser humano,
e faz parte da criatividade. É em cima disso, desse questionamento e dessa capacidade de resolver problemas ou resolver questões que a gente está ligado. E esse é o grande barato da história. Então, ou seja, se nós somos seres humanos, e para ser ser humano você precisa ser criativo, a gente está no topo da cadeia dos seres humanos. Sabe quem são os seres humanos mais legais que existem nesse mundo? A gente. Sabe? Modéstia. A gente tá lá. Você tá pensando que é o construtor, mas não. Ele lá tá fazendo cálculozinho básico. A gente não, a gente tá fazendo criatividade. Como você disse, criatividade é um exercício. É você teve uma ideia que parece besta. Imagina se o cara da Apple achasse que era besta. Imagina se o cara do Facebook achava... Até porque, gente, se menospreza, né, a besteira, por assim dizer, como a Beth colocou, mas o que há de mais incrível é simples. Né? As obras mais interessantes, elas são simples. Você sabe que eu sempre fico pensando, quem foi a pessoa que foi lá e pensou que o branco de titânio, que o titânio podia dar, porque ele falou, não, isso aqui serve para pintar quadro. O cádmio, quem foi que imaginou que o amarelinho... Então, por isso, assim, eu acho que foi lugar que as pessoas confundem, que ser simples é diferente de ser simplista. Né? E aí a gente tem que esclarecer um pouco isso, né? Porque o simplismo, ele cai até no preconceito, né? Ele cai no desleixo. Não, isso aí não tem valor. Mas o que é simples, ele tem muito valor. Foi feita uma pesquisa há alguns anos, disse que sobre quais foram as principais descobertas do ser humano no último século. E a descoberta mais incrível foi considerada a escova de dente. Sim. Né? E você pensa, puxa vida, né? Mas com tanta coisa... mas a escova de dente, ela permite... Tem a do designer também, né? Tem. Que é o Enfim, né? Você vê que a gente... É uma louca, mas é verdade. Porra, ele é um designer perfeito. Né? Não tem que falar. São ideias mais simples, né? E muitas delas, enfim, como se deu esse processo criativo, quantas coisas não foram descobertas, estava estudando uma coisa, foi descoberta outra, né? Enfim, sobre a questão do exercício da criatividade, eu só queria acrescentar que existe teorias, inclusive, que envolvem, né, esse universo da criatividade e que ela está associada a repertório, que são as suas referências, que é tudo que você tem de conhecimento, às vezes até escondidinho ali em algum lugar, em alguma caixinha da tua cabeça, né? Mas o teu olhar sobre aquela referência, né? Então, sua memória afetiva, né? Então, você tem ali... Do mesmo modo que um belo dia falaram pra gente que o artesão é aquele que no canto tem o bolo de fubá com café, e você une isso, aquela tua tia querida que fazia um bolo delicioso e tal. Isso é o seu olhar sobre a sua referência. E isso tem que ser associado à sua curiosidade, que é a sua capacidade de conexão, né? De como que você une a tua referência ao seu olhar sobre ela. E você vai exercitando isso. Então você pode fazer isso escrevendo, você pode fazer isso testando as suas tintas, brincando com as suas agulhas, enfim, né? Aí é um sem fim, porque nós somos seres muito capazes, ainda que a gente ainda não tenha descoberto isso. Bom, Beth, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a Silver Economy, porque a gente tem estudado esse assunto, né? Até porque a gente tem estudado as tendências, mas esse público tem chamado muito atenção, porque é um público maravilhoso e ele engrossa as questões do artesanato com muita propriedade, né? Então, eu não sei, não gostei muito que você colocou a tendência do seu, eu olhando para minha cara, com essa história, você fala, eu cheguei aos 53, é óbvio que eu faço parte desses 53, desses 50 a mais, como é colocado. Então, assim, os termos estão mudando, porque a forma de pensar está mudando. Então, não se fala mais idoso, muito menos melhor idade, muito menos com qualquer tom depreciativo, porque hoje a pessoa com 50, com 60, com 70 anos, ela tem 80 e, gente, vamos, né? Existe uma força, uma energia e uma sobrevida, uma qualidade de sobrevida muito grande. Então, assim, você coloca, que nem eu estou em plena energia, momento de ebulição criativa de todos os lados, falar assim, você vai parar agora porque você está velha? Oi?
Oi? Você surtou, né? Vai para você porque eu vou continuar e o problema é teu. E na realidade é isso que está acontecendo. Esse não é um movimento meu, Beth, é um movimento geral. Sim. Então a população, e, assim, e por um outro lado também um movimento de diminuição da população. Então, se antes você tinha, as famílias tinham 5, 6 filhos, hoje já são, a projeção para o Brasil, se eu não estiver enganada, é 2, eu sempre fiquei questionando como que se projeta 2, alguma coisa de filho, né? Mas é um número assim, 2,2 de crianças por casal. Então a gente está diminuindo e a projeção vai virar 1 em algum momento. Então, assim, estamos tendo menos jovens e mais 50 a mais. E a projeção para daqui a 10 anos é um número muito superior. E a questão econômica, né? Porque se você partir desse pressuposto de que fulano tá velho na carreira e tal, você considera que esse cara já conquistou muitas coisas. Sim. E agora ele tá com uma situação econômica um pouco mais tranquila e ele ou mesmo quando você vê um sistema previdenciário, e aí isso é uma realidade que todo mundo está escutando falar. Então, sim, assim, você hoje você não se aposenta mais. Não existe mais o parar de trabalhar aos 50 anos como existia antes, 40 e pouco, né? Não existe mais isso, você vai ter que trabalhar até 60 anos, né? 60 e poucos anos, 65. Ou seja, já se entendeu, inclusive para o sistema previdenciário, que a partir dos 50 você é uma força de trabalho, né? Sim, e às vezes chega lá, quem não passou por esse questionamento, eu mesmo estou vivendo isso hoje, de me ver aos 52 anos e falar, nossa, quero voltar a estudar, quero aprender coisas novas e tentar coisas novas, porque você vê que você tem muita coisa, e você ir para a sala de aula ou ir para aprender alguma coisa nova com um gás e com interesse que você não tinha quando você tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu queria ir para a balada ou para o bar jogar truco. Eu não queria aprender, né? Não era esse meu foco. Hoje não, meu foco é realmente aprender. É uma outra maturidade, é a maturidade, é você entender o porquê e o que você pode deixar para. Então, e hoje dentro da economia existem faculdades, existem trabalhos, existem agências de emprego, existem assistência médica. Por exemplo, eu acho maravilhoso o conceito do Prevent Senior. A hora que você coloca que ele não aposta na doença, ele aposta na saúde. Sim. Então ele faz todo um trabalho de pré-venção que é sensacional para você, né? Haja Vista foi o que mais cresceu no país. Lógico, porque ela e além do que ela está em encontro com o sentimento daquela pessoa. Então, assim, realmente eu quero fazer coisas legais, eu estou nativa, né? Então, assim, e essa economia prateada, o mercado finalmente abriu os olhos e está abrindo o campo. Teve a feira do Silver Economy, que teve agora em setembro, em São Paulo, ela foi gigante, de uma potencialidade absurda a primeira edição dela, de eu chegar e falar assim, nossa, gente, que maravilhoso. Lotada, né? E organizadíssima, e muito bem estruturada, com palestrantes sensacionais. Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda a aprender, tá? Estamos numa fase de aprendizagem e de valorização dessa nova situação, onde a pessoa com mais experiência não é tido como velho, ou como... Porque o velho me dá sempre aquela coisa do rasgado roto, né? Você tá lá no canto e deixa... Não somos nem velhos, nem ao contrário, nós temos uma experiência a mais para agregar e ajudar, ao mesmo tempo que o novo é extremamente necessário. O frescor da juventude, então eu acho que quando você alia essas duas, qualquer profissional que aliar essas duas coisas, ela é fadada ao sucesso, porque não tem como dar errado. Aliar a experiência receita de brigadeiro. Receita de brigadeiro, é mais ou menos por aí, não tem como errar. Então é uma tendência que vem forte, e o artesanato é muito presente, porque o artesanato ele é sim uma forma de economia de segunda. De quantas histórias a gente não conhece? Era médica, virou... porque esse público, gente, ele é o consumidor do seu produto final, ele é consumidor do seu serviço, se você é prestador, ele está ali na figura do seu professor de artesanato, enfim, ele está em todas as vertentes do artesanato, de todas as vertentes do empreendedorismo. É uma categoria mesmo de consumo, né? Sim, é um consumo e consumo forte. Forte, muito forte.
Bom, a outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a cor do ano, né? A cor de 2020, ela já foi divulgada aí há pouco tempo e quando a Pantone fala, né, Beth? Então, a Pantone quem não sabe o que é Pantone é um guia de cores clássico no mundo inteiro, onde todas as tendências de designer, de moda, de decoração, né, enfim, tudo que possa ser tendência é baseado nas cores da Pantone. E a cor escolhida desse ano é o Classic Blue 194052. Você fala, nossa, mulher, você tá louca, né? De falar esse número que eu vou decorar. Vamos resumir um pouco? É um pouquinho um azul caneta Bic, sabe assim, um pouquinho mais claro? É mais ou menos por aí. Tudo que for nessa família de cores vai tá dentro dessa tendência. A cor é realmente muito bonita. Você vai encontrar ela no e-book, né, direitinho, a cor correta para poder visualizar e poder fazer seus trabalhos. Eu acho que vale a pena sim. E em cima disso, fazer o estudo de cores, das cores que combinam com essa, ver qual que é a que fica melhor. Um laranjinha sempre cai bem, um amarelo dá contraste. Sabe, assim, fazer as suas tentativas ou questionar o seu professor, né? Porque aí a gente entende também que os professores eles têm esse conhecimento para poder te estimular e se você estiver um pouco insegura, né? Porque como a gente destacou aqui no começo, o conhecimento ele é sempre muito valorizado, ele é sempre muito importante. Mas de qualquer maneira, fica a dica aqui, sempre que você tiver uma dúvida de qualquer coisa, se combina ou não combina, vai lá no Círculo de Cores, dá um Google lá e procura Círculo de Cores, vai achar. Sim. O Círculo de Cores, ele sempre vai te dar as combinações perfeitas, as cores que casam o que com o que, se é da família, então assim, é para não errar. E é muito fácil de acessar. E é muito fácil de interpretar também, né? Porque às vezes a gente consegue e depois não sabe o que faz com aquele elefante branco, mas esse sabe. Esse é bem simples. Bom, para finalizar, eu acho que a gente precisa comentar um pouquinho sobre as técnicas, né, que vão ser destaque nesse ano, porque se alguém estava com esse interesse e começou a ouvir esse podcast do começo, né, pensou, puxa vida, tô quase uma hora aqui, né, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, as técnicas, assim, o que a gente tem visto, na verdade, eu vou ser muito honesta, tá? Não vou botar panos nas veias, eu não tenho visto, a gente não tem visto tanta novidade assim, infelizmente, tá? E eu não digo infelizmente no sentido de, não tem novidade, não, pelo contrário, não é isso o meu problema. O problema que a gente anda vendo por aí é sempre mais ou menos as mesmas coisas. Então continua em alta, né? Continua em alta. As festas de... tudo que tem a ver com comemoração, né? Faça você mesmo as festas. Nascimento, decoração, né? Do ambiente, escultura de bexiga, topo de bolo, o biscuit vem, assim, eu tenho visto muita gente, muita artesã boa, muito material bacana de modelado, tanto no biscuit quanto no EVA, que em alguns casos até me surpreendeu, de um bom gosto, até algumas técnicas estão sendo ensinadas no programa da Andréa Bassan, lá no Artesanato na Rede, isso. Então, assim, tem umas peças lindas, super fofinhas mesmo, que quem gosta dessas técnicas, corre lá e pega, porque tem umas aulas boas, de muito bom gosto para seguir. E tem também, sei lá, dentro do amigurumi, ele continua o crochê e tricô em alta ainda, dentro das linhas. O bordado livre vem com muita... eu sou apaixonada por bordado livre, né? Então mas ele tá forte, tá cada vez mais lindo, tá super moderno. Então, e o bordado livre, eu acho que ele ganhou finalmente os ares do século, né? Então, a hora que ele traz bom humor, então você conseguiu agregar a informação da técnica, a informação da atualidade, então você encontra N, né, produtos com bom humor, e como o bordado, por ser livre, ele vai poder obedecer qualquer risco. Essa coisa das pessoas, da necessidade de conversar, né, que a gente estava falando no começo, elas estão se manifestando por meio do bordado, elas estão Teve uma época, né, que tinha aquelas camisetas com frases, sim. Hoje a gente tem muitas frases no bordado também, né? Então, ele é muito democrático, eu acho. Muito. E eu acho que essa necessidade da democracia que nós estamos tendo no geral, né, de fazer a democracia presente,
ela pode ser manifestada por meio da arte. E eu ainda colocaria da mesma forma que o artesanato, a gente tem algumas pintura fluida, que é uma coisa legal, que é uma forma fácil de pintar. Algumas que não existe muitos equipamentos. Isso, né? Existem algumas técnicas bacanas que você pode usar com materiais que são de fácil. E uma coisa imprescindível dentro do mercado do artesanato é você conseguir utilizar aquele produto que você tem para em várias situações. Então, quanto mais plurais forem as aplicações ou as formas de... O consumo consciente o consumo consciente. Insumos, né? Então, isso é importantíssimo. Isso é uma tendência forte de mercado. Procurar o produto que tem selo de qualidade, a tinta que, se certificasse aquela tinta, eles fazem a limpeza correta das águas. Todas as empresas de bom caráter do segmento se preocupam com isso, porque isso é bom caráter, sim, porque quando você se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com todos nós, né? Não é só um ganhar dinheiro irracional para a venda de produto, não, você está se preocupando com o meio ambiente. Então o reuso, por exemplo, o exemplo da Santa Fé, que eu sou fã de carteirinha, a hora que você sabe que aquele metrinho de feltro que você comprou limpou o oceano de 12 garrafas PET, saíram do lixo ou do mar, ou seja lá de onde for, para virar a beleza do artesanato. Eu tenho vontade de abraçar, de beijar, de agradecer, de falar obrigada por fazer. Por mais empresários, por mais cidadãos preocupados, né, com essa consciência, saúde. Assim, criar um selinho mesmo, um dia de eco-artesão consciente, colocar artesanato isso... sustentável mesmo. Colocar como prioridade, porque o mundo está pedindo, a Greta nos alertou, né? Então, já como nós somos pessoas atentas a tudo que está acontecendo... As crianças estão vindo, eu acredito nas novas gerações por conta disso, né? Nos vem para alertar. Tem mais alguma coisa, Beth, que a gente deixou de falar ou que a gente precisa incrementar? Que agora que você está participando aqui da nossa sala de reunião, também seria ótimo que você usasse esse espaço do canal do nosso site e nas redes sociais para mandar mais mensagens para a gente, sugerir assuntos que você queira que a gente discuta aqui, indicar convidados também para o Podcraft, enfim, o canal Craft é o seu espaço de artesanato no mundo, né? Eu tô aqui tranquila, porque se me deixar eu fico falando aqui até amanhã, tá? Vocês vão ver o ano, vai passar o ano, vai chegar 2021 e eu vou estar aqui falando, então é melhor a gente parar um pouco. Aproveito aqui, esse é o nosso último programa do ano. Olha que a gente me arrepiou, vou chorar aqui. E aproveitar e desejar um feliz 2020 para todos, cheio de energia, cheio de amor, cheio de saúde, que eu acho que é o mais importante, que o resto a gente conquista, que nós conversemos muito, que vocês nos procurem nas redes sociais, o @canalcraft está aí para vocês nos procurarem. Somos abertas, gostamos de falar, né? Nós vivemos disso e gostamos, estamos aqui para isso. Então, vem com a gente que a gente chega lá em algum lugar mais feliz. Junto. A gente veio para somar. Pintando e bordando. A gente chega lá feliz, pintando e bordando e falando muito, que é o nosso... A gente é tendência também, a gente comenta. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo, dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando aí as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que aqui na próxima semana a gente se reencontra. Já em 2020? Já em 2020. Também desejo aqui um 2020, um ano maravilhoso, um bom Natal, um bom ano novo e todas as luzes e muito artesanato na nossa vida. A gente se encontra aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. Até mais. Beijo. Beijo.